Helena, uma jovem determinada e cheia de sonhos, recentemente se mudou para um pequeno flat em uma cidade grande, com o objetivo de ficar mais próxima do seu trabalho e de aproveitar melhor as oportunidades que a metrópole oferece. Helena escolheu um prédio antigo, com uma arquitetura que, embora fascinante, tinha um toque sombrio. Os corredores estreitos e mal iluminados davam um ar de mistério ao lugar, como se cada canto guardasse um segredo. Nos primeiros dias, ao voltar do trabalho, Helena começou a notar algo que a deixava inquieta: a presença constante de um senhor que parecia sempre estar por perto. Esse homem era alto, com cabelos grisalhos desalinhados e um olhar penetrante que a fazia sentir um desconforto imediato, como se ele estivesse observando cada um de seus movimentos. A tensão aumentava a cada encontro casual nos corredores. Helena, apesar de sua natureza corajosa, não podia deixar de sentir um arrepio a cada vez que cruzava com o misterioso senhor. Ele parecia surgir do nada, sempre mantendo uma distância suficiente para não ser invasivo, mas próxima o bastante para ser notado. Após dias de inquietação e desassossego, Helena decidiu que não podia mais viver com aquela angústia. Tomando toda a coragem que tinha, ela se aproximou do homem e, com a voz firme, perguntou quem ele era e por que a estava seguindo. O senhor, visivelmente surpreso com a abordagem direta de Helena, apresentou-se calmamente como o síndico do prédio. Disse que seu nome era Jorge e que estava apenas tentando se certificar de que os novos moradores estivessem bem e não precisassem de nada. Explicou ainda que morava no apartamento 402 e que estava à disposição para qualquer problema que Helena pudesse encontrar. Apesar das palavras cordiais de Jorge, Helena não conseguia dissipar a estranheza que sentia. A presença constante dele nos corredores ainda a incomodava, mas ela se esforçou para não julgar o síndico apenas pela aparência e pela sensação de desconforto que ele causava. Decidiu dar um voto de confiança e esquecer o ocorrido, concentrando-se em sua nova rotina e nos desafios do seu trabalho. Contudo, a imagem de Jorge, com seu olhar penetrante e sua figura imponente, continuava a pairar em sua mente como uma sombra silenciosa que ela não podia ignorar completamente. No entanto, a sensação de estar sendo observada nunca a abandonava. Mesmo no aconchego do seu flat, Helena sentia olhos invisíveis a vigiando, o que a deixava inquieta e com medo. As noites eram longas e perturbadoras. Os sons do prédio antigo pareciam amplificados. Cada estalo ou sussurro ganhava uma dimensão aterradora. Helena começou a questionar sua sanidade, mas não podia ignorar a constante sensação de ser vigiada. Certa manhã, ao sair para o trabalho, encontrou uma moradora na entrada do prédio, uma mulher idosa e simpática chamada Dona Clara. Helena, em busca de conforto, começou a conversar com ela. Durante o papo, mencionou seu encontro com o suposto síndico, Jorge. A reação de Dona Clara foi imediata e alarmante. Surpresa, ela afirmou que o prédio tinha uma síndica e que nunca tinha visto ninguém com as características descritas por Helena. Alarmada com a revelação, Helena começou a questionar a verdadeira identidade daquele homem que a seguia pelos corredores. A inquietação deu lugar a um medo crescente, e as palavras de Dona Clara ressoavam em sua mente. Tenha cuidado, minha filha. Algo muito estranho está acontecendo aqui. Determinada a entender o que estava acontecendo, Helena decidiu investigar seu flat em busca de algo que pudesse estar causando aquela sensação de ser observada. Começou a vasculhar cada canto do pequeno apartamento, examinando minuciosamente os móveis, as paredes e o chão. Seus olhos se fixaram em um tapete no meio da sala que parecia fora de lugar. Ao passar por ele, notou que o piso rangia e afundava ligeiramente. Curiosa, levantou o tapete e, com espanto, descobriu um alçapão oculto. Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, Helena abriu o alçapão, revelando uma escada que descia para uma sala subterrânea.
A escuridão era densa e um cheiro pútrido subia do porão. Munida de uma lanterna, desceu cuidadosamente os degraus, sentindo o ar pesado e opressor. O lugar era sujo, com teias de aranha pendendo do teto e um odor horrível que fazia seus olhos lacrimejarem. No centro da sala, uma mesa estava coberta de ferramentas suspeitas, manchadas de algo que parecia ser sangue seco. O terror tomou conta de Helena ao ver barris encostados na parede, com produtos químicos desconhecidos. Um deles, em particular, exalava um cheiro tão forte que a fez quase desmaiar. Helena compreendeu que estava diante de algo muito mais sinistro do que poderia imaginar, e a necessidade de descobrir a verdade tornou-se uma questão de sobrevivência. Nas paredes úmidas e escurecidas, Helena viu cortes de jornais antigos que relatavam o desaparecimento de várias mulheres naquele prédio. As manchetes traziam fotos desbotadas e histórias de terror que pareciam ecoar pela sala. O pavor tomou conta de seu ser quando ela percebeu a gravidade da situação e o enorme perigo em que se encontrava. Ela estava presa em um cenário que mais parecia um pesadelo. De repente, um som perturbador de passos ecoou pelo corredor subterrâneo. Virando-se lentamente, Helena viu o homem estranho que a seguia, agora segurando um martelo grande e pesado. Seu rosto estava contorcido em uma expressão sinistra e ele avançava em sua direção com um olhar de pura malícia. Desesperada, Helena tentou correr, mas a adrenalina e o pânico a fizeram tropeçar na escada, caindo desajeitadamente. Tudo ao seu redor ficou escuro. Quando recobrou a consciência, encontrou-se novamente na sala bizarra, deitada numa maca improvisada e amarrada. O homem estava de costas para ela, concentrado em preparar cordas e outros instrumentos macabros. Em um movimento rápido e silencioso, Helena avistou um cutelo em uma das mesas. Com uma força que não sabia que possuía, ela se libertou parcialmente e, com um impulso de desespero, cravou o cutelo na base do crânio do psicopata. A adrenalina e os ferimentos a fizeram desmaiar novamente, caindo sobre o chão frio e sujo. Horas depois, Helena acordou, ainda fraca, mas com uma determinação inabalável de escapar daquele inferno. Arrastando-se pelo chão, com cada movimento sendo uma dolorosa luta contra a exaustão e o medo, ela conseguiu alcançar a saída do porão. Subiu lentamente a escada, cada degrau sendo uma batalha vencida contra a dor lancinante. Finalmente chegou ao seu flat e, com as últimas forças que lhe restavam, trancou-se lá dentro. As luzes da cidade brilhavam do lado de fora da janela, um sinal de esperança e segurança. Sabia que havia posto fim a um mistério sombrio que assombrava aquele prédio há anos. As autoridades foram rapidamente chamadas, e a história de Helena se tornou um símbolo de coragem e sobrevivência. A polícia encontrou evidências incriminadoras que ligavam o homem aos desaparecimentos. Helena havia enfrentado o terror mais profundo e saído vitoriosa. Mas enquanto as cicatrizes físicas e emocionais daquela noite permaneceriam com ela para sempre, havia também a força e a resiliência que ela descobrira dentro de si. Sua experiência se tornou uma inspiração para muitos, um lembrete de que a coragem pode surgir mesmo nos momentos mais sombrios e que, às vezes, os maiores heróis são aqueles que enfrentam seus próprios medos e sobrevivem.